Olá pessoal, eu sou a professora Isabel, eu estou apresentando para vocês a disciplina de estágio supervisionado para a licenciatura em Matemática 1. Nessa aula, eu trouxe como convidada a professora Elisângela Pavanello, lá da Unesp de Guaratinguetá, e ela vai apresentar algumas experiências que ela tem sobre tendências na educação matemática. A professora Elisângela, ela já trabalha há muito tempo, ela tem 16 anos de experiência no ensino superior nessa área. Ela trabalha com história da matemática, ela trabalha com tecnologias digitais para o curso de formação de professores. Desde 2016, ela está lá na Unesp de Guaratinguetá junto com a gente. Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa aula nas questões que ela vem trazer sobre resolução de problemas, tecnologias digitais, etnomatemática, jogos e materiais manipulativos, que são questões, são tendências na educação matemática que podem servir para vocês, tanto na regência, como também quando vocês forem professores e estiverem atuando na sala de aula. Vamos lá. Olá a todos, meu nome é Elisângela Pavanello, eu sou professora da Unesp de Guaratinguetá e eu vou trabalhar com vocês esse tópico da disciplina de estágio supervisionado sobre as tendências em educação matemática. Na disciplina de tendências em educação matemática, nós teremos dois objetivos principais. O primeiro é proporcionar algumas reflexões acerca das diferentes tendências em educação matemática. Nós selecionamos algumas das tendências para discutir com vocês neste tópico da disciplina. Entre elas, selecionamos resolução de problemas, modelagem matemática, tecnologias digitais da informação e comunicação, etnomatemática, jogos e materiais manipulativos. Então, esta é uma parte mais teórica deste tópico, onde nós vamos fundamentar todas essas tendências para que dê um suporte para a prática de vocês, para poder auxiliá-los no desenvolvimento de alguma regência de aula que vocês forem trabalhar no estágio supervisionado de vocês. O outro objetivo desse tópico da disciplina será analisar os artigos que apresentam discussões sobre ensino de matemática a partir das principais tendências apresentadas. Então, neste objetivo, nós selecionamos alguns artigos que podem exemplificar uma prática docente fundamentada nas tendências que nós apresentamos anteriormente. Então é um tópico, uma parte importante, um objetivo importante da disciplina que vale a pena atenção no roteiro de estudo dos artigos selecionados para esse objetivo. Uma outra pergunta que nós podemos pensar antes de começar a trabalhar com esse tópico de tendências é: por que nós falamos em tendências em educação matemática? Por que essa palavra tendências? Essa palavra tendências, ela significa conceitualmente, né, uma disposição natural que se leva alguém a agir de determinada maneira ou a seguir certo caminho, inclinação ou predisposição. Ou então, uma orientação comum em determinada categoria ou grupo de pessoas. Ou seja, a palavra tendência, ela tem essa ideia de movimento, né? Ela tem essa ideia de que certo grupo cultural ou certo grupo de pessoas, elas têm uma tendência, ou seja, elas têm um movimento em relação a alguma ação comum, que é diferente quando a gente fala, por exemplo, em moda, né? Tendência é diferente de uma moda, porque a moda é um movimento momentâneo, é rápido. Já a tendência não, ela é um movimento que fica, ela é um movimento que se perpetua, né? Então, por isso que nós trabalhamos com a ideia de tendências em educação matemática. Então, nós percebemos que esses movimentos que surgiram nas décadas de 90 nos proporcionaram uma fundamentação para o que hoje nós chamamos de tendências em educação matemática. Eu trouxe
aqui para vocês a descrição dos grupos de pesquisa da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, a SBEM. A SBEM, ela organiza os grupos de pesquisa em educação matemática do Brasil. Esses grupos, eles são divididos em GTs, que é o que a gente chama de grupos de trabalho. Esses GTs, hoje, estão divididos da seguinte maneira. O primeiro GT, Matemática na Educação Infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. O GT2, Educação Matemática nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio. O GT3, Currículo e Educação Matemática. GT4, Educação Matemática no ensino superior. GT5, História da Matemática e Cultura. O GT6, Educação Matemática, Novas Tecnologias e Educação à Distância. Formação de professores que ensinam matemática. O GT8, Avaliação e Educação Matemática. GT9, Processos Cognitivos e Linguísticos em Educação Matemática. E o GT10, Modelagem Matemática. O GT11 trabalha com Filosofia da Educação Matemática. O GT12, Educação Estatística. GT13, Diferença, Inclusão e Educação Matemática. GT14, Didática da Matemática. E o GT15, História da Educação Matemática, que é diferente da ideia de História da Matemática discutido num GT citado anteriormente. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco dessa diferença. Então, as tendências em educação matemática que nós discutiremos aqui nessa disciplina são resultados dos trabalhos apresentados e discutidos nesses GTs da SBEM. Eu convido vocês a entrar na página da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, analisar, olhar cada grupo de trabalho. Lá no site eles têm o objetivo de cada grupo, o que cada grupo discute, os principais pesquisadores que estão desenvolvendo trabalhos em educação matemática em cada grupo desse. Então é importante a gente participar e a gente entender um pouquinho sobre o que cada grupo desse trabalha. E também a Sociedade Brasileira de Educação Matemática, ela promove encontros nacionais e regionais para professores, para pesquisadores, né, em educação matemática, para professores de matemática e para pesquisadores em educação matemática. O Encontro Nacional é o Encontro Nacional de Educação Matemática, ele ocorre a cada 2 anos e ao longo nesse intervalo de 2 anos ocorrem também os encontros regionais de educação matemática, que são um importante movimento de formação para o professor que está na rede, que está trabalhando. Então, são eventos importantes e é tudo muito bem explicado e discutido na página da SBEM. Então, eu convido vocês a entrar, acessar essa página e entender um pouquinho dessa dinâmica de trabalho da Sociedade Brasileira de Educação Matemática. Agora, por que é importante estudar essas tendências? Né? Por que ao longo da nossa formação é importante a gente entender, né, a fundamentação teórica por trás dessas tendências em educação matemática? Então, nas décadas de 60 e 70, o ensino da matemática em diferentes países recebeu influência do movimento conhecido como matemática moderna. Nesse movimento, né, instituído como movimento da matemática moderna, ele trazia a ideia de que a matemática ela tinha que ser desenvolvida de uma maneira mais teórica. O professor tinha que trabalhar com o aluno especificamente a partir de demonstrações, a partir de teoremas, ficando um pouco longe do que a gente hoje chama de prática cotidiana ou de aplicações a situações problema. Então, o movimento da matemática moderna trouxe esse embasamento de que o importante era sim a teoria em matemática, né? Se distanciando bastante da prática. Essa era a principal característica do movimento da matemática moderna. Mas com o passar do tempo, no decorrer desse processo de ensino-aprendizagem, a gente percebeu a inadequação de alguns desses principais princípios, principalmente essa ideia de aproximar a matemática mais da teoria do que da prática. Então, com isso, a partir da percepção dessas inadequações, possibilitaram a reflexão
a sistematização de concepções e a constituição de propostas sobre o ensino e a aprendizagem da matemática, o surgimento de propostas alternativas para a ação pedagógica do ensino matemático constituiu o movimento da educação matemática, ou ainda, as tendências em educação matemática. Então, a gente foi percebendo que nem sempre a matemática só pautada na teoria era suficiente para a gente trabalhar com um processo de ensino-aprendizagem mais significativo para o aluno. Então, assim foram surgindo as tendências em educação matemática, a partir de uma proposta que se chamou NCTM. A ideia de resolução de problemas em matemática foi uma das primeiras tendências que apontaram aí, né, nesse novo pensar do ensino de matemática. Então, a resolução de problemas trouxe essas reflexões para o trabalho em educação matemática. Nesse sentido, então, é significativo a gente destacar que as tendências em educação matemática, que estão sendo alvo de discussões e preocupações teóricas e práticas, consideramos que na educação matemática processa-se a significação do objeto matemático para a prática cotidiana. Então, uma preocupação da educação matemática é como trabalhar essa matemática abstrata, teórica, né, e mais generalista para o aluno a partir da sua prática ou a partir de problemas que tenham significado para ele. Podem ser não só problemas cotidianos, mas problemas matemáticos que também sejam interessantes e discutam com ele esses significados dos diferentes conteúdos em matemática. Então, a partir dessa ideia, nós entendemos que é de suma importância compreender que os fundamentos teóricos e práticos são imprescindíveis para a constituição de uma proposta significativa para a aprendizagem. Sem esses fundamentos, o máximo que se consegue realizar no cotidiano escolar é a transmissão de conteúdos e informações desvinculados da vida e das experiências dos alunos. Então, as diferentes tendências em educação matemática, elas dão o suporte, o fundamento para as nossas práticas cotidianas dentro da sala de aula, né? Elas auxiliam o professor a trabalhar o conteúdo de matemática de diferentes maneiras, de diferentes formas, de maneira que essas formas auxiliam o aluno a compreender e a desenvolver um conhecimento em matemático que seja interessante para ele, de uma maneira mais significativa para ele. Eu trago no final essa frase do professor Ubiratã de Ambrósio, onde ele diz o seguinte: a grande responsabilidade de nós, educadores, não é dizer que o mundo deve ser assim ou assado, porque se soubéssemos o que é melhor, já teríamos feito. Precisamos dar espaço à criança durante seu processo de aprendizado. Lá na frente, não basta abrir a porta da gaiola, se ela não praticou, não saberá voar. Então, a ideia das tendências em educação matemática é preparar esse aluno, não só para problemas aplicados para o dia a dia, mas preparar esse aluno como uma formação humana, né? Com uma formação de reflexão sobre a vida, sobre como que ele vai atuar nessa sociedade em que nós estamos. Por isso que discutimos as diferentes tendências, discutimos tecnologia, discutimos modelagem matemática, discutimos resolução de problemas, né? Então, cada uma dessas tendências, ela pode ajudar o aluno, né, no que o professor Ubiratã coloca, que é nesse aprender a voar com a escola. Eu espero que vocês aproveitem as discussões em relação a esse tópico de estudo sobre tendências em educação matemática e que vocês tenham bons estudos.